Agora, como o método foi criado? Veio de fora? Se baseia em quê? Bom, ele foi criado para o meu pai. Curioso, né? Outra peculiaridade, construímos eles de trás para frente. E quem vai te contar como tudo isso aconteceu é o meu pai, o seu Scarcelli. Então, eu vim da roça, com a idade de 11 anos, eu cheguei em São Paulo. Como eu era o filho mais velho, eu tinha que trabalhar para poder trazer sustento também para casa. E com isso eu acabei não estudando, eu estudei até a terceira série do primário. E com 16 anos eu praticamente me tornei empreendedor por falta de opção. Fui trabalhando com máquinas, escrever, acabei trabalhando em multinacional, né? Mesmo sem estudo. E é onde começa a minha história com o inglês, né? Eu tive a oportunidade de colocar os meus filhos no colégio americano, porque eu, como trabalhava com equipamentos da IBM, eu consegui fazer permuta com uma escola americana, que a gente conseguiu uma semi-bolsa, né? Eles estudavam nesse colégio americano, então todos os eventos que tinha eram em inglês. Então era horrível você dar risada de uma coisa que você não entendeu, né? Só porque todo mundo deu risada, você dava risada também, né? Então acabei perdendo muitas oportunidades, mas até para o meu trabalho também, como empresa, né? O inglês sempre foi um problema real para mim. Eu tinha vários rompantes, no sentido assim, agora eu vou aprender. E uma ocasião eu queria provar para mim mesmo que eu conseguiria aprender inglês. Então eu comprei um jogo de fita cassete com curso de inglês completo. Então eu ia 1h30 de manhã, 1h30 à tarde, e ouvindo aquele áudio, né? E depois eu tentava fazer exercício quando dava uma folga na hora do almoço. Só que à noite, quando eu vinha para casa, eu queria exercitar com a minha filha, né? E eu me lembro uma vez que eu cheguei em casa e a aula do cassete lá era assim, what she doing? Em inglês seria assim, o que ela está fazendo, né? Então aquilo eu falei, cara, tô craque, né? Uma semana ouvindo what she doing para cima e para baixo. Eu agora vou estraçalhar, né? Cheguei em casa e a minha filha estava fazendo a lição de casa e chego para ela e ensaiei ali um pouco e what she doing? E ela respondeu uma coisa que não estava no meu script. Acho que ela não entendeu. Aí tentei melhorar a pronúncia. Falei, acho que o problema está com a pronúncia, né? Aí perguntei de novo, what she doing? E aí ela me responde uma coisa, não tinha ligação nenhuma, né? Com aquilo que eu estava falando, com aquilo que eu estava esperando. E aí ela falou, pai, já te respondi 2, 3 vezes. E a resposta dela era assim, ela quem? Né? A janela, a parede, a cama. E aí eu tentei traduzir para o que você está fazendo e não consegui. Aí eu falei assim, cara, inglês é muito difícil mesmo e esse negócio não é para mim. A minha filha teve desejo de fazer uma viagem missionária e a gente tinha 5 escolas de informática nessa ocasião, né? Como ela era muito nova, tinha apenas 15 anos, e eu falei assim, então o mais lógico é você dar aula, né? Então a gente pode arrumar uma sala aqui para você numa das escolas nossas. Ia muitos executivos ter aula com ela, né? E ela ficava constrangida. E aí ela pedia um apoio moral, né? Pai, entra na sala também, você me dá segurança. E quando a gente foi fazer essa escola, que eu entrava na sala de aula, e eu via lá pessoas executivas, pessoas formadas, porque a minha desculpa era, não vou conseguir aprender mesmo, né? Já tinha mais de 40 anos, não conseguia aprender como, né? Mas eu comecei a perceber que o meu problema também era o problema dos outros. Falei, tem um mistério aí, né? Por quê? Porque agora não é só um problema meu. E aí a gente foi estudar um pouco melhor, descobrimos que todo esse material que é usado no Brasil, que não tem nada a ver com a nossa necessidade como brasileiro. Quando a gente descobriu isso, caiu a ficha, né? Então, o que a gente está aprendendo no Brasil hoje não é o que você de fato precisa aprender. Se é esse problema, então o problema não está em mim. Então, o problema está na técnica, na ferramenta. E aí a gente começou a fazer o caminho inverso, trabalhar com aquilo que eu preciso como aluno. E um dia, minha filha, mas como que a gente vai fazer isso? Eu falei assim, eu quero falar tudo que eu falo em português, não quero saber o que é um verbo auxiliar, um verbo, sei lá, os nomes que se dão para isso, porque eu não sei isso nem em português, né? E eu comecei a escrever coisas do meu dia a dia. Então, eu acordei, tomei banho, tomei café, que são as coisas corriqueiras, mas depois eu comecei a falar também sobre coisas do meu dia a dia. Eu atendi um cliente, eu preciso atender um cliente. Então, a gente foi formando isso. E eu juntei 1.700 frases. Falei, é isso aqui que eu quero aprender.
ela falou assim, você tem 4 coisas, se você dominar essas 4 coisas, tudo que você falou aqui é derivação de 4 coisas. Quando a gente entendeu isso, a gente focou 100% do tempo em cima disso. Então aí você vai fazendo conexão. Quando você estiver falando em parágrafo, você está fluente. E aí nasceu esse método há 20 e poucos anos, né? Eu, durante muito tempo, mesmo com a metodologia, qual que era a minha melhor posição, assim? Era não saber falar inglês. Por quê? Pelo fato de não saber, eu conseguia avaliar a metodologia, o progresso dela, porque eu me tornei o cobaia, né? Mas aí um dia eu recebi um convite de 2 pastores que iam para os Estados Unidos e aí me convidaram. E eu resolvi ir, né? Só que depois eu percebi que eu tinha caído no Marapuca, porque eles não falavam nada de inglês. Aí eu falei, deu desespero. Tive então lá, peguei 50 horinhas lá, fiz em 1 mês e pouco. Aí eu fui do lado de um texano. A gente foi quase 1h30, 2 horas, conversando com o texano. E ele contou toda a história dele pra mim, e eu contei toda a minha história pra ele. E aí quando eu percebi, eu falei, cara, eu tô falando inglês! Foi uma felicidade muito grande, porque até então eu achava que jamais ia conseguir isso, né? E nessa hora você vê, ou funciona o inglês ou não funciona, porque quando você ouve alguma coisa, é fácil você ir deduzindo. Mas quando você tem que falar, ou você sabe ou você não sabe. E aí eu pude ver que esse método, ele realmente faz a diferença, porque ele faz você falar. E tinha aquele detalhe assim, né, que surgiu na família, né? Se meu pai conseguir aprender, qualquer pessoa consegue aprender. Clique em Saiba Mais e veja como a nossa plataforma vai te ajudar a alcançar a fluência em inglês até 4 vezes mais rápido. Esteja preparado, faça inglês 200 horas.